Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje o canal de Educação vai falar um pouquinho sobre documentação. Afinal de contas, você daqui a pouco vai participar de um processo de contratação no estado de Minas Gerais e sabe bem que a obrigação do candidato é levar toda a documentação original e cópia, pessoal. Não te desclassifica, tá? Ela não elimina o candidato. Presta atenção nisso aí. Porque há mais de um ano, candidatos eram desclassificados no processo porque não levavam cópias. Ano passado resolveu-se esse problema, cancelando esse lance das cópias, né? Esse processo de cópia, não precisa mais. Então, isso é muito bom, porque você tem que ter em mente que é obrigado a apresentar tão somente os documentos originais. E eu vou apresentar todos eles para você aqui. Bom, na tela agora, vou fazer a mudança aqui. Vocês vão ter alguns documentos aí, tá, pessoal? O primeiro ainda que está aparecendo para você é o edital 09 de 2025. Lembrando que o 09, pessoal, é do quadro técnico administrativo e a documentação cobrada é praticamente a mesma do servidor do quadro do magistério. Com uma observação só em relação ao nutricionista, tá? Porque aqui para o quadro técnico administrativo, nós temos algumas funções aqui que que fazem parte desse quadro, né? É o ASB, é o ATB, é o analista educacional na função do nutricionista, é o analista de educação básica, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional. Vamos falar toda a documentação deles. E também, esse no edital 9. No edital 10, vamos fazer um vídeo só para todos eles, tá, gente? Fica tranquilo aí que vai dar tudo certo. Calma. Para esse aqui, nós vamos fazer um vídeo também, esse aqui que eu estou apresentando para vocês, e apresentar no edital 10 a documentação desses 3 cargos importantes aqui, ó. O analista educacional na função de inspetor de escola, o especialista em educação básica, o supervisor de escola, e o professor de educação básica, seja ele qualquer professor de educação básica, tá? Professor de apoio, professor regente de aula, regente de turma, do ensino fundamental, anos iniciais, finais, PEUB, gente, professor para ensino e uso da biblioteca, professor eventual, enfim, todos os professores que atuam na rede estadual de ensino que vão concorrer em escolas do estado de Minas Gerais. E aí nós temos que destacar alguns pontos aqui. Primeiro, dizer que aqui no edital número 10, a documentação ela começa lá no item 8.14. No 8.14, eu vou voltar lá agora, aqui, ó, do 8.14, já vou destacá-los aqui para vocês, porque nós vamos começar a apresentar toda essa documentação rapidinho para você entender. E no edital 9, gente, fica lá no 8.12. E praticamente, como eu mesmo disse, no 8.12 são todos os documentos igualzinho, gente, o documento do professor. É igualzinho, com uma única observação, que é essa do nutricionista, que eu vou apresentar para vocês agora, ó. O nutricionista, além de apresentar tudo que eu vou falar, ele ainda tem esse aqui, ó, comprovante de inscrição no conselho de classe para o cargo de analista educacional na função de nutricionista. Isso aqui é obrigado a apresentar para você pegar a designação. Fora isso, vamos continuar aqui com a documentação, começando pelo professor e lembrando que é a mesma do administrativo. Vamos começar aqui, documento oficial de identificação, gente. É o documento de identidade. A CNH vale? Vale. Já teve situação em que eu designei e o candidato não levou documento de identidade, não levou CNH. A inspetora de escola, ela autorizou a contratar mediante a apresentação da carteira de trabalho. Tá, gente? Porque ela estava com a carteira de trabalho, tinha foto, tudo direitinho. Ela aceitou. Eu não ia aceitar, mas ela aceitou, então tudo bem. Porque a gente, quando tem dúvida, a gente tem que perguntar. Eu tive dúvida no ato, me perguntaram, eu falei, olha, vou consultar. E perguntei à inspetora imediatamente. Quando você vai fazer a designação, a inspetora tem que estar ali perto, em prontidão. Porque qualquer dúvida, você entra em contato com ela para não prejudicar o candidato, e foi o que fiz. Liguei imediatamente e ela falou, não, pode aceitar a carteira de trabalho da servidora, porque ela vale. Bom, enfim, valeu. Nós fizemos lá a designação, enfim, né? Foi a orientação que eu recebi. Mas eu estou sugerindo o documento de identidade ou a CNH, tá, gente? Presta atenção nisso. Ah, mas eu tive a documentação roubada. Leva o boletim de ocorrência e leva um desses documentos, tá, gente? É importante que você leve, né? Leve a documentação.
essa documentação digital no aplicativo também, se tiver lá como você verificar certinho, né? Porque ela vale. O policial no trânsito não pega a documentação CNH eletrônica? Ela pega, não pega? Então pronto. Então, o que vale é levar a documentação toda ela original. Tanto o candidato que atuou antes de 2016, ou que nunca atuou na CE, quanto o candidato que atuou na secretaria a partir de 2016. Outro documento importante é esse aqui, ó. Documento oficial de identificação. Vamos adiantar aqui para vocês aqui, ó. Gente, esse documento, aliás, o documento oficial de identificação já falei, é o comprovante de endereço atualizado. Comprovante de endereço atualizado. E lembrando, gente, que ele tem que estar 3 meses anteriores ao processo de designação ou uma declaração de residência no ato da contratação. Tem candidato que não tem, que mudou, acabou de mudar, está em processo de mudança, enfim, não tem ali ainda o comprovante de endereço, porque mora de aluguel. E aí, pessoal, você pode preencher no ato da contratação a declaração de residência, tá, gente? Fica tranquilo que não vai ser prejudicado por causa disso. Mas tendo o documento comprovante de endereço atualizado, considerando os 3 meses anteriores, pode levar que vale também. E se tiver no nome do cônjuge, não tem problema, desde que você leve um documento que comprove que você está casado ali com aquela pessoa que está naquele documento que declara ali o endereço. Tá bom, gente? Não tem problema também. Vamos passar aqui porque a gente tem que ser prático aqui. Vamos ser bem objetivos. TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral. Leva aquela folha que imprime. Você imprime aquela folha, certidão de quitação eleitoral, e pode levar porque ela vale. Ou você vai levar o comprovante de votação da última eleição no primeiro e segundo turno, se for o caso. Não vai vacilar com isso, tá? Já vi candidato perder designação aí por causa dessa situação. E não pode, gente. É muito triste ver o candidato saindo ali, indo embora, porque não levou um comprovante de quitação eleitoral. E entre em contato com a Justiça Eleitoral, se tiver alguma multa, vai lá, paga, fique quites, né, com a Justiça Eleitoral para você não ter problema. E esse aqui é fundamental, ó, viu, gente? É a habilitação, é o diploma, né? Então, se você aí está com um diploma em mãos, leve o seu diploma, porque ele tem que ser apresentado original. 390 dias, se você tiver com uma declaração de conclusão de curso, obrigatoriamente com histórico escolar, porque uma vale somente com a outra, com histórico, o histórico lá acompanha, ou melhor, a certidão de declaração de conclusão de curso, ela acompanha obrigatoriamente o histórico escolar. Fica atento nisso aí, com exceção de OASB, que pode levar tanto a certidão quanto ou o histórico escolar. Tá, gente? Pode levar o histórico escolar, que vale também no caso do ASB. Fez ali o ensino médio completo, incompleto, fez o ensino fundamental, anos finais completo, incompleto, fez só os anos iniciais, ok, pessoal? Leva esse documento dessa declaração de escolaridade. Tá aqui, é o que está dizendo aqui nesse processo simplificado, de número 9. Tá bom, gente? Esse aqui do 9, lembrando que é o do quadro técnico administrativo. Esse que eu estou apresentando para vocês aqui agora é o 10, é o do quadro do magistério. E lembrando, gente, que a declaração de conclusão de curso, ela tem que ser num prazo máximo de 390 dias a partir da emissão da sua formação lá, tá? Ou seja, do momento que você concluiu, ela tem que ter o prazo máximo de 390 dias. Se você concluiu, passou 390 dias, não vale. E aí já deu tempo suficiente para a instituição emitir o seu diploma. Fica atento nisso aí, tá? A TL, no caso do servidor que não tem um diploma ainda, mas quer trabalhar. É uma autorização temporária para lecionar, emitida pela Secretaria de Estado de Educação, no componente curricular da contratação. Ela tem que estar vigente, tá, gente? Fica atento aí que tem que estar válida, vigente. Se não tiver válida, vai lá na secretaria, manda lá. No site da Superintendência Regional de Ensino, normalmente eles orientam lá como que você libera, você consegue essa autorização temporária para lecionar. Antigamente chamava CAT, né? Hoje é a TL. No caso de homens aí, se tiver mais de 45 anos não precisa, mas se você tiver menos, comprovante está em dia com as obrigações militares. O PIS/PASEP, gente, pode ser o contra-cheque, tá? Pode ser aquele cartão cidadão, pode ser aquele CAD único, né? Pode ser também aquele contra-cheque do portal do servidor, ou mesmo
a carteira de trabalho que tem um PIS/PASEP ali, ou se você não tem uma declaração de que não possui inscrição. Faz uma declaração de que você não possui. Esses documentos costumam estar em anexo e é bem tranquilo também de você conseguir aí esses anexos, mas eu coloco também na descrição do vídeo para você. E aqui, gente, o comprovante de exame pré-admissional atestando aptidão para a função pleiteada, quando for o caso, nos termos da legislação vigente e das normas complementares emitidos pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, CEPLAG. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque aqui tem duas questões. Você nunca trabalhou no Estado, você é obrigado a apresentar um atestado médico. Pode ser de um médico, é chamado de médico, não sei se é secundário, né? Médico assistente, isso, é médico assistente, o nome é esse. É um médico que não é pertencente à Superintendência Central de Perícia Médica. E aí ele é o médico que você contrata na rua aí, sabe? Que você marca aí para tirar o atestado médico, né? Paga aí 30, 40, 50 reais para um atestado médico, apto para a função física e mentalmente. Lembrando que existe um anexo 1, que é um atestado médico padrão, emitido pela Secretaria de Educação, através de uma resolução CEPLAG 036, e tem lá o anexo 1 e o anexo 2. O anexo 1, ele mostra como que é o espelho de um atestado médico, como tem que ser, e você tem também o formulário de antecedentes clínicos, documento importante, que tem que ser apresentado no ato, não precisa estar lacrado, antigamente tinha que estar lacrado, senão o servidor ia ser desclassificado, isso graças a Deus mudou, né? Também, né? Vai evoluindo, né? 300 anos no Estado, vai evoluindo, uma hora tem que evoluir, né? Quantos servidores foram prejudicados por causa desse, lacra ou não lacra, né? Então é algo que precisa ser discutido. E aí, gente, você tem que ter esse atestado médico, tá? Vamos lá. Agora, se você não tirou licença pelo período superior a 360, pelo período superior a 15 dias, nos últimos 365 dias do ano, você não precisa de apresentar atestado médico, mas é isso que eu estou dizendo. Ninguém vai me cobrar amanhã, se não pegar designação. Ah, não peguei designação não, porque o canal de educação falou que não precisa ter atestado médico, eu não peguei licença superior a 15 dias. Aí vai brigar com o canal de educação. Não. Eu estou falando que a legislação hoje, atual, ela me reserva, ela me garante isso, tá, gente? Mas vai que esse pessoal muda isso aí. Eles mudam a regra do jogo de um dia para o outro. Então fica atento. Então, a princípio, é do mesmo jeito que aconteceu no passado. No ano passado eu mandei todo mundo tirar atestado médico, foram lá, correram para tirar atestado médico. É uma máquina esse negócio de atestado médico, né? É máquina para não falar outra má, entendeu, né? Negócio de atestado médico. E aí o povo fica aí pagando 50 reais, 50 conto, né? Para tirar um atestado médico e é uma fortuna. 50, 80, 100, 120, 150... E tem gente que paga, viu? E às vezes nem pega a designação, viu? Que é pior. Porque o ideal é, se você tiver certeza que você vai pegar a designação, tira o atestado médico. Se você não tem certeza que você vai pegar, não sai tirando o atestado médico, não espera. Vai lá na designação, sente a temperatura, vê se está chegando próximo à sua classificação. E aí, se você sentiu que dá, vai lá e pega o atestado médico que você tem que apresentar no ato. Você que nunca trabalhou no Estado. Agora, qual que é a validade do atestado médico? 60 dias. Então, e se você ficou 60 dias sem trabalhar no Estado, aí nesse caso você tem que apresentar um novo atestado médico. Agora, se você estiver trabalhando no Estado, num cargo 1, por exemplo, está trabalhando lá na escola estadual X, você está trabalhando, normalmente você pode pegar esse atestado médico lá que você está trabalhando e pode tentar pleitear em outra escola, na mesma função. Se for função diferente, vou dar um exemplo. Você vai concorrer para professor numa escola e supervisor na outra. São 2 atestados médicos diferentes. O atestado médico tem que ser na função. Então pede para colocar lá de acordo com o anexo 1 da resolução CEPLAG 036 na função. Tá, gente? Que não tem erro. Beleza, turma? Enfim, e para terminar aqui o vídeo, porque o do administrativo é a mesma coisa, tá, gente? Não muda absolutamente nada com aquela observação em relação ao comprovante de inscrição do Conselho de Classe para o cargo de analista educacional na função de nutricionista. Essa é a única exigência que tem aqui. Esquece esse X aqui. X aqui, X para lá, esquece esse X. Leva a documentação toda original e para com esse assunto. Negócio de X, esquece o X. Aqui não tá marcando X não, então eu não vou levar não. Pelo amor de Deus, leva esse trem, para não ter problema. E para acabar aqui,
O Estatuto da Criança e Adolescente, tem uma nova lei aí federal, vocês sabem disso, que está cobrando agora a certidão negativa de antecedentes criminais. Tá no site aí da Polícia Civil, vocês conseguem isso aí facilmente. Coloca no Google aí, certidão negativa de antecedentes criminais, tira, imprime e já deixa guardado na sua documentação, tá bom? Porque se você tiver positivado, você não pega mais cargo na rede estadual de ensino. Você não atua na rede estadual de ensino se você tiver com certidão positiva, tá, gente? E isso vai ser cobrado de 6 em 6 meses para você, servidor. Você vai pegar a designação agora, vai pegar a designação, joia, lembrando que dia 16 de janeiro, hoje estou gravando o vídeo hoje, dia 15 de janeiro de 2026, são 21 horas 5 minutos, e amanhã, dia 16, vai sair o resultado do online, né? Então você já tira essa certidão aí de antecedentes criminais, assim como a certidão de quitação eleitoral, já deixa junto aí, para não ter problema quando for levar a documentação presencialmente nas escolas, tá bom, gente? E para encerrar aqui, lembrando que a certidão negativa de antecedentes criminais é para todos os cargos e funções, viu, gente? Todos. Tanto o pessoal do magistério quanto o pessoal do administrativo, porque quem trabalha com criança, adolescente, jovem, tem que apresentar a certidão. Inclusive servidor efetivo, viu? Vai ter que apresentar também. Os servidores efetivos já devem ter apresentados as certidões que deve ficar arquivado na pasta do servidor. Tá bom, gente? E para encerrar aqui o vídeo, nós vamos procurar aqui pesquisar a palavra documentos. Vamos pesquisar aqui para a gente poder pegar tudo que tem de documento nesse edital da Secretaria de Estado de Educação. Então aqui no item 7.12 está aqui, ó, o candidato que participou das rodadas do processo de escolha online e não compareceu na unidade de exercício, nos dias e horários determinados para conferência e assinatura de documentos, ele poderá participar do processo de contratação temporária presencial, sim. Se for na primeira rodada e ele não comparecer, ele perde a segunda rodada, tá, gente? Mas presencial ele pode, sim. Outro documento aqui que tá aqui, ó. O candidato não habilitado deverá apresentar a ATL, que é autorização temporária para lecionar, dentro do prazo de validade estabelecido no documento, devendo ser renovado, se necessário, no decorrer do ano. E aqui mais um, ó. O candidato que tiver nome social cadastral na Receita Federal poderá optar pela sua utilização em todo o sistema CEAGEP e CISADP, e-mails, listagens, termos, devendo apresentar no ato da contratação os documentos correspondentes à escolha do nome. Isso aqui, pessoal, no edital 10, que é para professor, especialista e analista educacional na função de inspetor de escola. No edital 9 é a mesma coisa. Se você colocar aqui, ó, documentos, colocar documento, e vai aparecer praticamente a mesma coisa, gente. Mesma situação, olha. Vamos voltar aqui, ó. Nenhum candidato poderá ser contratado temporariamente antes da apresentação da documentação relacionada no item 8.12 desse edital e da conferência no SADP pelo responsável no processo de contratação. Documento original, tá, gente? O candidato que comparecer após o início da chamada poderá concorrer às vagas remanescentes depois da conferência da documentação do candidato em atendimento e atribuição da função, desde que a ata de contratação temporária não tenha sido encerrada. Viu, gente? Olha aí, ó. Tá? Fica atento aí, porque esse negócio de ata é uma coisa muito séria. Vai participar da designação. Desde que a ata ali não foi encerrada, o candidato ele pode comparecer após o início da chamada, que comparecer após, né? Ele pode concorrer às vagas remanescentes depois da conferência da documentação do candidato em atendimento e atribuição da função, desde que a ata de contratação temporária não tenha sido encerrada. Outra questão de documentação, para atuar nas escolas quilombolas, a campo também tem algumas observações, e aquela mesma do online lá, tá, gente? Enfim, basicamente é isso que a gente tem para vocês. Acho que já deu, né, gente? Eu prometi fazer um vídeo tratando sobre a questão da documentação. Tá entregue aí. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. A gente vai dialogando com todos vocês, tá bom, gente? Não esqueçam da resolução CEPLAG, né? 036, anexo 1 e 2, formulário de antecedentes clínicos. E para quem é PCD, o anexo 11, anexo 10, que trata sobre a questão da sua deficiência, né?
Porque você tem que, como você está concorrendo como PCD, você tem que comprovar que você tem ali, você é portador, né, dessa deficiência, né? Assim que fala, gente. Acho que é assim mesmo, PCD, tá bom, gente? Muito bem. Vou ficando por aqui, tá bom? Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.